Último texto recomendado pela Universidade Federal do Paraná para a sua prova de Sociologia, o famoso antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro vai fazer uma análise da composição étnica cultural do Brasil, por isso o título do seu livro, Povo Brasileiro. Porém, não é todo o livro necessário para a nossa prova de Sociologia da Federal do Paraná. Nós temos a seleção de uma parte do livro Povo Brasileiro, nesse caso a parte 3, Processo Sociocultural. No livro Povo Brasileiro, então, nós temos ali o índice, Formação e Sentido do Brasil. Veja ali Processo Sociocultural, dividido em capítulos como Aventura e Rotina, Urbanização Caótica, Classe, Cor e Preconceito. Então eu vou fazer uma síntese aqui para vocês desse terceiro momento do livro Povo Brasileiro, Formação e Sentido do Brasil. O principal argumento de Darcy Ribeiro nesse livro é o processo sociocultural que vai constituir a civilização brasileira no sentido de resgatar as nossas origens civilizacionais, culturais, ou seja, a nossa miscigenação. Por que a cultura brasileira é tão rica, tão heterogênea? Exatamente pela formação cultural proveniente dessa mistura étnico-racial do europeu invasor, colonizador português, com a população ameríndia, os povos originários, e a população africana escravizada. Porém, Darcy Ribeiro chama a atenção para que essa miscigenação seja interpretada de maneira crítica, envolvendo a questão da violência. Por isso, num dos textos desse terceiro momento do livro, dessa terceira parte do livro, um dos textos se chama Guerras do Brasil, exatamente para ele apontar ali o conflito entre as comunidades indígenas, o conflito entre índios e europeus, o conflito entre europeus e africanos, ou seja, o Darcy Ribeiro vai retomar essa perspectiva da miscigenação na formação da civilização brasileira, criticando uma visão que foi formulada antes pelo autor Gilberto Freire. E o Gilberto Freire foi um dos grandes pioneiros da sociologia brasileira, e em 1933 ele publicou o livro Casa Grande e Senzala. Você deve conhecer essa obra, e essa obra vai apresentar os aspectos positivos da miscigenação na cultura brasileira, festejando a heterogeneidade cultural, a riqueza do Brasil, um país multiétnico, multicultural. No entanto, essa abordagem positiva da miscigenação que o Gilberto Freire apresenta vai acabar mascarando a realidade do racismo, da violência, que infelizmente se manifestam na sociedade brasileira até os dias atuais. Daí a importância da crítica de Darcy Ribeiro, reconhecendo que nesse convívio entre africanos, europeus e indígenas há o conflito. Por exemplo, a escravidão, que foi amplamente utilizada no Brasil colônia. A violência é inerente à escravidão. Não existe trabalho escravo, trabalho compulsório, sem a opressão do indivíduo que é escravizado. Então é nesse aspecto que o Darcy Ribeiro apresenta uma perspectiva mais crítica, uma teoria de que a violência se manifesta na formação da cultura, da